pessoal! Hoje a gente vai começar com o aprofundamento das informações geométricas e especificações aqui da Casa Vila Matilde. Vamos lembrar um pouco de dois conceitos importantes, o de nível de detalhe e de nível de informação. A gente estava trabalhando com o nível de detalhe 2, que é o LOD 200, que indica a produção de uma geometria genérica com dimensões flexíveis. Agora, a gente já vai fazer uma geometria mais definida, já vai ficar especificado exatamente as dimensões segundo o processo construtivo que a gente está utilizando e segundo os elementos que a gente já tem definidos. Outro conceito diz respeito ao nível de informação. Então, aqui a gente vai trabalhar com o nível número 3, em que há especificação dos subgrupos da construção, ou seja, no nosso caso, a gente vai trabalhar com blocos de concreto. Então, ao invés de falarmos que aquele elemento é apenas um fechamento ou apenas uma alvenaria, a gente vai especificar que é um bloco de concreto. O nosso modelo está como LOD 200, nossas paredes estão com 20 centímetros de largura e agora a gente vai passar a especificar que essa parede tem um bloco de concreto. A gente vai utilizar para essa construção o bloco de 19 por 39 com 19 de altura, o que dá uma modulação de 40 centímetros por 20, uma modulação em planta. Como a gente vai trabalhar, no caso desse projeto, a casa ela não vai ter um acabamento com massa e um revestimento, a gente vai utilizar o bloco com o acabamento com uma resina, apenas para deixá-lo como um bloco aparente, com uma aparência mais elaborada. Então, a gente vai precisar transformar essa nossa parede que a gente modelou aqui com 20 centímetros, vamos precisar especificar exatamente como que isso vai acontecer na nossa construção. Então, esse tutorial ele serve para mostrar para vocês o trabalho com as paredes, como a gente aprofunda a definição das paredes para blocos de concreto, esse bloco que eu especifiquei. Se eu estou trabalhando aqui com paredes de 20 centímetros, na hora que eu for especificar, por exemplo, que essa parede ela vai ser um bloco de 19 centímetros e vai ter um acabamento de resina apenas, portanto, a medida dessa parede vai deixar de ser 20 centímetros e vai ser um pouco menor. Quando eu vou alterar a espessura de uma parede, eu preciso estar atenta como eu vou fazer essa alteração. Por exemplo, eu tenho esta parede e eu quero que a parte de fora dela ela permaneça no lugar e que, no caso, se ela vai reduzir um pouco o tamanho dessa parede, que ela reduza aqui para dentro desta parede e não o contrário, diminuindo o tamanho aqui deste terreno. Então, algumas medidas elas são fixas. Por exemplo, esse 4,80 é uma cota que eu quero que fique fixa, que sempre seja 4,80 porque é a medida do meu terreno. O que eu vou fazer é selecionar essa cota e ativar esse cadeado para que eu estabeleça uma restrição para a dimensão desse terreno. A mesma coisa eu vou fazer aqui com essa cota de 2.400. Eu vou estabelecer que o meu terreno sempre vai ter essa dimensão e, consequentemente, as minhas paredes têm que vir até aqui. As demais cotas elas vão ser alteradas na medida em que eu começar a alterar as minhas paredes. Para isso, eu preciso criar os tipos de parede que eu vou precisar para utilizar aqui no meu trabalho. Então, por exemplo, as minhas paredes elas estão como paredes genéricas de alvenaria LOD 200. Eu vou adicionar, então vou aqui no editar tipo e vou criar novos tipos de parede. A partir dessa, duplicando, eu vou chamar de parede divisa de bloco de concreto e ao invés de fazer uma parede genérica, agora eu vou no editar e vou atribuir mais especificamente o que eu quero de parede. Então, a estrutura dessa parede, ela não vai ser mais de 20 centímetros, ela vai ser de 19, que é a dimensão do bloco. E a prova de umidade, que seria o material, eu vou ativar aqui a janela de materiais, vou escrever bloco, eu tenho um material aqui chamado bloco de concreto, e é esse bloco de concreto que eu vou utilizar. Aqui em cima eu mostro os materiais
materiais que estão no meu trabalho. E aqui embaixo uma pesquisa dos materiais que eu tenho aqui disponíveis para utilizar para trazer para o meu trabalho. Então eu vou no item bloco de concreto, vou adicionar o material ao documento, ou seja, trazer esse material aqui para o meu trabalho e a partir daí eu posso selecionar esse bloco de concreto aqui. Quando eu faço isso, todas as configurações desse material aparecem aqui e eu posso preencher segundo a especificação do meu fabricante. Vejam que eu tenho uma série, algumas já pré-preenchidas, que eventualmente vão, com o aprofundamento das informações, eu vou precisar atualizar, mas eu tenho aqui, ó, tipo alvenaria, e aqui na opção gráficos, eu posso então especificar como que eu quero visualizar esse bloco de concreto. Padrão de corte, eu vou colocar alvenaria bloco de concreto. E aqui no padrão de superfície, que é como ele vai visualizar ali na perspectiva e nas elevações a minha parede, eu tenho dois padrões. Eu tenho o padrão tipo desenho, que é só um desenho colocado. Eu vou pegar a opção modelo e escolher aqui o bloco de 225 por 45, que é maior do que o bloco que eu quero. Porém, existe a possibilidade aqui, olha, de eu editar esse bloco e atribuir aqui uma escala, que multiplicando essas medidas por esse número, eu vou ter o meu bloco de 19 por 39. E aí o meu padrão ele vai ficar proporcional com o tamanho do meu bloco. Então, apesar de estar escrito aqui, eu posso colocar aqui bloco de 19 por 39 e atribuir a escala 0,8888. Quando eu faço isso, eu pego aquela medida do bloco, que originalmente era 225 por 45, e se eu multiplicar esses valores por 0,8888, eu vou ter o meu bloco de 19 por 39, e a minha aparência aqui, ela vai ficar proporcional àquele meu bloco. Isso é só um desenho aqui que vai ser colocado como representação. Eu não estou dividindo a minha parede em blocos, mas eu estou fazendo uma representação da achura, da textura que isso teria aqui no meu projeto. Feito isso, eu vou dar 2 cliques no bloco de concreto para especificar o material. E além do bloco de concreto, eu estou fazendo uma parede de divisa. Então, de um lado da divisa, eu não tenho nenhum acabamento. Então, do lado externo, eu não tenho nenhum acabamento. Porém, eu vou inserir abaixo e do lado interno eu vou ter um acabamento. Então, ao invés de estrutura, eu vou colocar um acabamento. A espessura do acabamento eu vou por 0,3 centímetros e a categoria do acabamento ele vai ser uma resina. Vejam que eu tenho diversas resinas aqui. Eu não vou especificar qual delas é, porque nesse nível de projeto eu só quero especificar que é uma resina. Então, para isso, eu vou trazer uma resina qualquer para cá, eu vou renomear isso apenas para resina, porque eu não sei ainda se ela vai ser epóxi, se ela vai ser de um outro tipo, isso no projeto ainda não está especificado, só que apenas que é um acabamento de resina, eu vou deixar apenas resina e como essa resina ela vai ser sempre aplicada nesse projeto no bloco de concreto, eu vou colocar o padrão de preenchimento mesmo que eu atribuí ali para o meu bloco. Porque senão, quando eu tiver uma parede com a resina aplicada, ele não vai me mostrar essa textura, ele vai mostrar uma coisa lisa, porque ele vai mostrar a textura da resina e não do bloco. E quando tiver em corte, eu vou atribuir aqui uma cor, para vocês verem o que vai acontecer. Eu vou colocar um verde, eu vou dar 2 cliques para escolher esse acabamento, e aí então eu tenho a minha parede com bloco de concreto de 19 centímetros e um acabamento em resina de 3 milímetros ou 0,3 centímetros. Essa parede é uma parede de divisa de bloco de concreto. Portanto, agora que eu já tenho aqui já tenho o meu tipo de parede criado, eu vou mudar meu nível de visualização para médio. Aqui eu ligo ou desligo a visualização da espessura da linha. E eu vou tomar o cuidado de observar para onde que está essa seta e qual é a face de acabamento. Se eu tenho face de acabamento externa, significa que quando eu mudar essa parede para aquele tipo de parede divisa bloco de concreto, eu vou desligar a espessura. Ele vai mudar para achura, dizendo que é bloco de concreto. Faltou eu colocar aqui preenchimento sólido
verde, e vejam que aquela setinha, ela dizia respeito ao lado externo da minha parede, de tal modo que ele aplicou a minha resina no lado interno, porque no tipo eu especifiquei que internamente ia ter uma resina. Quando eu faço isso, vejam que essa parede ela ficou menor do que eu tinha antes. Antes ela vinha até o piso. Quando eu criei esse piso, eu não liguei o cadeado do piso com a parede. Portanto, ele diminuiu o tamanho da parede, mas não aumentou o tamanho do piso. Então, isso é uma situação que mostra bem porque às vezes é necessário, é desejável a gente trabalhar com os cadeados, com as restrições, com a gente vincula o posicionamento do piso com a parede, para esse tipo de caso. Se a parede diminuir de tamanho, o piso vai junto e continua alinhado com a parede. Então, nesse caso, como o piso ele não foi, eu dou 2 cliques para chegar na edição do piso, e aí então eu posso chegar com o piso não até a resina, porque o piso vai até o bloco, a resina ela é aplicada depois. E feito isso, eu posso travar e a partir de agora, se essa parede mudar, eu já tenho o meu piso chegando até ela. Então, esse pequeno ajuste, ele precisa ser feito em todos os elementos que eu alterar. Primeiramente, o que eu sugiro fazer é alterar aqui o tamanho dessas paredes. Aqui ficou 19, porque no item UN, a unidade que eu estou trabalhando é centímetro e eu não estava com nenhuma casa decimal. Então, eu vou atribuir uma casa decimal para que eu possa ver que ficou 19,3. E ainda na opção UN, vale eu colocar essa opção, ó, suprimir zeros à direita, para que quando eu tiver uma medida como essa de 300.0, ele deixe apenas o 300. E quando tiver casa decimal, ele mostra, no caso aqui 19.3. Então, veja, como eu travei essa dimensão, ele reduziu aqui para 19.3 e manteve os 480. E também não só por isso, mas porque, principalmente, quando eu fui alterar essa parede, eu observei que o lado externo, a setinha estava corretamente aqui para o lado externo e que eu peguei a opção face de acabamento externa para que aquela face permanecesse no lugar e ele reduzisse a outra face de tamanho para definir a espessura da minha parede. Então, a mesma coisa eu vou fazer com essa parede, que também é uma parede divisa, está para trás, face de acabamento externa, então eu vou mudar essa parede divisa, bloco de concreto. Aqui, faltou eu especificar o LOD, eu gosto sempre de especificar o LOD no tipo de parede, porque me ajuda a saber como que esse trabalho está especificado. Então, vejam também aqui, olha, a resina aplicada, e na medida em que eu for fazendo isso, eu vou ter as minhas paredes de divisa com essa especificação. Agora, eu tenho algumas outras situações, por exemplo, esta daqui, em que a parede ela vai ter resina aplicada dos dois lados. Um dos jeitos de fazer isso, é o jeito que a gente está adotando para fazer essa especificação. Então, eu poderia atribuir a essas paredes aqui, ó, a essa parede, face de acabamento externa, eu vou atribuir aquela mesma parede. E essa daqui, eu vou atribuir também a mesma parede, sendo que essa face externa aqui é que vai ficar fixa. No caso, eu tenho essa situação, é uma situação bem peculiar, porque essas duas paredes, elas vão ter acabamento dos dois lados. A resina, ela não vai ficar apenas nessa parte de dentro. Então, para isso, eu preciso criar um novo tipo, eu vou duplicar esse tipo da parede, eu vou chamar de parede externa, bloco de concreto. Por que externa? Porque aqui no editário eu vou acrescentar uma camada de acabamento acima, e essa camada não vai ser de estrutura, ela vai ser de acabamento, ou vai ser o mesmo acabamento de resina. Então, eu vou atribuir aqui o acabamento de resina e a espessura do acabamento igual à primeira camada. Assim, eu tenho criei uma outra parede, ficou LOD 301, porque ele deu um número sequencial, eu vou arrumar aqui para LOD 300, e ele vai atribuir esse acabamento dos dois lados da parede, ok? Vejam que aqui ele não colocou a resina, então, o que eu posso fazer nas extremidades aqui,
exterior. Nessa extremidade exterior, ele vai atribuir um acabamento para aquele tipo. Então, com isso, eu tenho dois tipos diferentes de parede. Esse é um tipo que tem um acabamento apenas de um lado e esse é um tipo que tem um acabamento dos dois lados. A parede interna e a parede externa, elas serão iguais. Pelo menos nesse momento, elas serão iguais. A menos que eu decida, ao longo do desenvolvimento do projeto, fazer um acabamento diferente, uma resina diferente na parte interna, na parte externa. Não vamos fazer isso, vamos trabalhar com a mesma resina, tá bom? De tal modo que essa parede que eu chamei então de parede externa, eu vou renomear, vou chamar só de parede bloco de concreto com resina, porque daí ela vai servir tanto para externa como para interna. Então vejam que conforme eu vou tomando as decisões de projeto, eu vou especificando mais esse meu elemento. Do mesmo modo, essa parede então aqui eu vou trocar para parede bloco de concreto com resina. Aqui, no editar tipo, eu vou acrescentar virar nas intersecções. Eu vou pôr exterior, vou ver se já vai ser suficiente. E se eu colocar o interior, ele vai colocar a resina aqui também. Eu vou colocar aqui ambos, no virar intersecção ambos, e ele vai fazer esse preenchimento aqui dessa resina também aqui nesse dente. E aí eu posso fazer os ajustes necessários para ter as dimensões precisas aí do meu trabalho. Vai chegar uma hora que eu vou precisar especificar, por exemplo, aqui nas instalações sanitárias, o acabamento que ela vai ter. Então, essa parede, ela está como uma parede única, porém, no banheiro ela vai ter um outro acabamento. De tal modo que eu vou ter que dividir essa parede em duas partes, dividir elemento, eu vou excluir cota, e essa parede daqui, ela vai ter um acabamento diferente. Então, eu vou primeiro ajustar aqui o acabamento dela, eu vou ter que criar um outro tipo. Toda vez que eu tenho uma parede que tem um acabamento de um lado e um acabamento de outro lado, eu crio um outro tipo. Isso é um pouco trabalhoso, eu fico com muitos tipos no meu projeto, realmente é algo um pouco chato assim no Revit, mas existe também uma metodologia de trabalho em que você modela os acabamentos como se fossem outras paredes. Então, por exemplo, uma parede, ao invés de eu criar uma parede com uma estrutura como essa, que tem bloco de concreto e resina, eu poderia criar uma parede apenas como bloco de concreto e outra parede apenas com esse núcleo de acabamento em resina. E desenhar duas paredes, uma de bloco de concreto e uma de resina, e juntar essas paredes. Porém, existem vantagens e desvantagens para cada uma dessas duas metodologias. Vocês devem pegar um pouco de experiência para avaliar em qual caso utilizar cada uma delas. Existem alguns editais de licitação que especificam qual das duas metodologias é para ser utilizada. Então, eu vou duplicar essa parede, eu vou chamar de parede divisa mais cerâmica. Aqui na estrutura, eu vou fazer o seguinte, essa parede de divisa, ao invés de ser bloco de concreto com resina, ela vai ser um bloco de concreto e ao invés de resina, eu vou colocar um acabamento cerâmico aqui. Só que eu vou escolher do seguinte modo, eu vou colocar azulejo, vou escolher aqui embaixo um azulejo mosaico cinza, azulejo para o meu trabalho. Esse azulejo eu vou colocar então o padrão de superfície, vai ser, ele é um tipo mosaico, vou fazer uma churazinha cruzada com uma cor cinza e em corte eu vou colocar um preenchimento sólido na cor cinza claro. Eu poderia aqui colocar uma camada de azulejo e depois acrescentar uma camada de argamassa, mas eu vou fazer diferente. Eu vou colocar aqui na camada de acabamento, eu vou duplicar esse azulejo mosaico e vou renomear para acabamento cerâmico, porque é um acabamento cerâmico que eu especifiquei aqui mais ou menos que é um mosaico, mas ele ainda está como um acabamento genérico. Eu ainda não estou especificando
a execução, vamos dizer assim, o grau de detalhamento desse modelo ainda não está especificando as camadas de massa, as camadas de argamassa e propriamente da cerâmica que eu vou ter. Então, eu vou colocar um acabamento cerâmico, que eu vou considerar como sendo a cerâmica e a massa. Então, eu vou atribuir aqui, por exemplo, 3 centímetros. Ficou um acabamento cerâmico genérico, que ele aparece aqui, ó, existe o acabamento cerâmico, porém, ele ainda não está com todas as camadas especificadas, só está especificado que é um tipo de acabamento cerâmico. A mesma coisa eu vou fazer nessa parede, eu vou dividir essa parede aqui em duas, para que essa daqui, setinha para cá, eu possa divisa mais bloco cerâmico. E aí eu tenho uma outra situação que é essa daqui, olha, que eu tenho é uma parede interna, ou seja, resina de um lado e cerâmica de outro. O que eu tenho que fazer é criar um novo tipo, duplicar, parede, bloco de concreto, resina mais cerâmica, LOD 300. E nesta, eu vou ter o bloco de concreto, do lado que eu vou chamar de externo, eu vou ter a resina, e do lado interno, eu vou ter, então, o acabamento cerâmico. Esse acabamento cerâmico que eu já defini aqui no meu trabalho. Então, eu tenho a resina de um lado e o acabamento cerâmico aqui, que eu especifiquei 3 centímetros. Vejam que ele diminuiu um pouco o tamanho do meu banheiro. As intersecções eu vou virar apenas no exterior, para que, né, aqui eu vou ter o caixilho, que não vai cerâmica, só vai nessa parte. E aqui eu também tenho uma outra parede que o lado externo tá para cá. Eu vou colocar então resina e cerâmica, o lado interno vai ficar com a cerâmica. Depois que eu faço isso, alguns ajustes precisam ser realizados, como por exemplo, preciso trazer as paredes para os seus lugares corretos, para que ele junte as paredes conforme desejado, e situações como essa podem acontecer porque eu mexi aqui no tamanho das coisas, então eu vou ter que reajustar para que esses acabamentos fiquem corretos. Essa é uma parte bem chata que eu tenho que adaptar, né? Eu tenho que ajustar justamente para não ter problema. Tendo então as minhas paredes aqui ajustadas, eu preciso conferir o meu projeto, ou seja, essa parede ficou com 22, que é a parede do banheiro, porque está sendo considerado nessa camada cinza aqui, está considerada a massa e o acabamento, e o meu banheiro internamente ficou com uma dimensão menor do que eu precisava. Então, eu posso aqui fazer o ajuste, eventualmente com 120, e eu posso fazer os ajustes necessários aqui, por exemplo, 160. Lembrando que quando eu faço isso, os meus pisos, posteriormente, eles vão ter que ser acertados. Se eu olhar em corte, eu vou ver que a parede, aquela que eu atribuí o acabamento de resina, já vai aparecer com essa chura, e por enquanto eu só trabalhei nesse nível. E aquela chura do acabamento do banheiro também apareceu aqui no corte. Então, com isso, eu deveria agora realizar esse procedimento também para as paredes do superior e da cobertura e todas as demais paredes que eu tiver no meu trabalho, para ter um desenho aqui um pouco mais acertado e fazer o ajuste dos pisos também. Depois de feito isso, fazer o ajuste dos pisos, verificar se as linhas de piso aqui, por exemplo, elas estão coincidentes aqui com a linha do meu bloco, porque é assim que tem que ser, né? Eu tenho que alinhar o meu piso com o bloco e não o piso com o acabamento. Sempre eu tenho que lembrar como que ele está sendo construído. Eu preciso travar, vou selecionar, mover, travar. Então, eu preciso que o piso seja feito até o bloco. Aqui nesse caso, eu vou fazer o piso até o bloco e não até o acabamento, ok? E eu realizo esse ajuste para todo o meu projeto. Lembrando que se eu tivesse ligado o cadeado do piso com o bloco, eu não precisaria realizar esse procedimento. Ok, pessoal? Um abraço!